Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem aí, com saúde. Agradeço a audiência de vocês em mais uma apresentação de resultados do IRB. Então, aqui no slide 8, eu apresentarei alguns dos destaques financeiros do período. E, primeiramente, eu gostaria de enfatizar aqui que a gente continua mantendo, nossa eficiência sob controle. Quando a gente olha o indicador nosso de índice de despesa administrativa, e excluindo, obviamente, os efeitos de não recorrentes, que eu vou citar um pouco mais à frente, a gente tem um índice de 5,4%, que é muito em linha com o que a gente tinha já no ano passado, 5%, e em patamares bastante baixos, o que é bom para esse indicador, comparando tanto com o mercado local como com players internacionais. Tá? Então, esse é um primeiro ponto importante da gente ressaltar. E nessa rubrica a gente teve, então, que a gente fez essas exclusões, alguns efeitos one-off, principalmente aqui pagamento de multas, de PIS/COFINS, por conta de regularização de impostos decorrentes aí da nossa republicação das demonstrações do ano passado, pagamento de indenizações e bônus de pessoas-chave da companhia, e também despesas, principalmente com a preparação do IRB, e obviamente isso também vai acontecer com todo o setor de seguros e resseguros, o IFRS 17, que é a mudança de padrão contábil que vai acontecer no mercado, e que deve acontecer, então, até o ano de 2023. Então, a gente já tem despesas atreladas a esse projeto. No primeiro trimestre de 2021, o resultado financeiro nosso e patrimonial também foi positivo, ele foi positivo em 104 milhões de reais, mesmo apresentando uma redução forte aqui de quase 195 milhões de reais no resultado patrimonial, que no ano passado teve um efeito positivo de ganho de capital referente à venda de participação em shopping centers que a EBIPAR detinha até o ano passado. Então, quando a gente olha os índices principais da companhia, como a gente já vem colocando, o Toneto falou inicialmente e a Isabela reforçou, os índices nossos, excluindo os efeitos de contratos descontinuados e essas despesas não recorrentes que eu citei, eles já demonstram que a gente está com o esforço essa estratégia de underwriting já está surtindo efeitos nos nossos números e a gente consegue mostrar isso claramente nessa tabela, com o nosso lucro líquido, então, com o ano normalizado em 80 milhões de reais e a sinistralidade da companhia abaixo de 70%, com um combinado, no ano normalizado de 97,6% e o combinado ampliado, que leva em consideração o resultado financeiro e patrimonial, de 90,7% no trimestre. Movendo aqui para o slide 9, a gente tem, então, a apresentação da abertura do lucro líquido no trimestre com o breakdown dos efeitos não recorrentes e também excluindo as operações descontinuadas. Claro que a gente sempre traz essa informação com o objetivo de dar mais transparência e facilidade para que seja projetado também e analisado o resultado futuro da companhia, sem esses efeitos que não aparecerão em trimestres posteriores. Então, o lucro líquido do IRB no primeiro trimestre foi, como a gente consegue mostrar aqui, negativamente impactado pelos resultados dos negócios descontinuados, em 11 milhões de reais, e por esses efeitos de one-off de despesa administrativa na casa de 18 milhões de reais. Quando a gente exclui esses efeitos, então, que somam juntos aqui 29 milhões de reais, a companhia, nessa visão do lucro líquido ajustado aqui, de recorrente, de 20 milhões de reais, 80 milhões de reais de lucro líquido no trimestre, no primeiro trimestre de 2021. E aí, obviamente, na base de comparação do primeiro trimestre de 2020, o resultado líquido da companhia, que tinha, como eu falei, sido afetado positivamente pelo reconhecimento de ganho de capital de vendas de shoppings, excluindo esse efeito de 110 milhões de reais, a gente teria um resultado normalizado de 75 milhões de reais negativo. Então, demonstra uma melhora consistente do nosso resultado recorrente. Indo para o slide 10, a gente traz aqui a evolução dos ativos financeiros. E como já colocado, inclusive, pelo Toneto, a gente tem aqui um crescimento substancial ainda de dezembro de 2020 para março de 2021 dos nossos ativos financeiros, chegando a 9,1 bilhões de reais, e isso, esse crescimento que a gente consegue visualizar aqui que acontece desde junho de 2020, quando a gente começou com a estratégia, ele é decorrente de diversas ações aqui, principalmente a subscrição de ações que foi feita no passado,
as 2 emissões de debêntures do ano passado e vendas de ativos que a companhia fez também para aumentar a liquidez dos seus ativos, como já colocado pelo Toneto, também dos nossos ativos aptos à cobertura de provisões técnicas, né? E a nossa carteira de investimentos de financeiro, então, chegou a 9,1 bilhões de reais, né, gerando também uma boa receita financeira no trimestre, quando a gente vê a carteira em reais, uma receita de 146% do DI. E se olharmos a carteira, né, como um todo, e a pequena exposição cambial que a gente deteve no primeiro trimestre, a gente ainda teve um resultado financeiro favorecido pela pequena exposição cambial que a gente detinha, como foi apresentado já aqui, na casa de 9 milhões de reais. Né? Com relação às debêntures, né, que é um ponto que a gente coloca aqui também, é importante deixar claro que os índices que são acompanhados, né, nas pós-vendas das debêntures foram todos atendidos adequadamente até o período em questão, né, principalmente aí os indicadores de endividamento, rating e atendimento de requisitos regulatórios. Tá bom? Bom, aqui, por último, aqui na minha participação, no slide 11, eu vou trazer também aqui a evolução das provisões técnicas, né? E aqui, ressaltando, que já foi colocado pelo Toneto, a gente tem um crescimento, né, das nossas, uma evolução positiva nas nossas reservas, mantendo elas em níveis adequados. Em todas elas, a gente consegue perceber, né, nesse gráfico, tanto a PTNG, como a reserva também de sinistros a pagar, a PSL, e outras provisões atuariais aqui, que é em cinza, que é onde a gente tem aqui a principal das provisões aqui, o IBNR. Então, nesse slide a gente traz essa evolução, vocês conseguem ver que desde dezembro de 2019 teve um crescimento aí superior a 37%, como o Toneto também colocou, né, no último trimestre a gente teve um impacto aqui de câmbio, né, no momento de provisão, mas que todas as outras ações que a gente teve foram suficientes para poder manter os nossos indicadores regulatórios de solvência em patamares adequados. Tá? E, inclusive, eu vou passar agora ao Guerra, que vai falar sobre essas questões das exigências regulatórias aqui nos próximos slides. Por favor. Obrigado, Werner. Boa tarde a todos. A ideia é explicar um pouquinho mais acerca dos conceitos e dos efeitos aqui de solvência e liquidez regulatória que o Toneto já apresentou no início do material. Então, na página 12, no quadro 12, temos aqui a composição do nosso capital mínimo requerido, que nada mais é do que o capital base acrescido, né, de alguns valores referentes aos riscos que são elencados na Resolução 321, para que a gente componha, então, o mínimo de capital, que hoje está em 1,7 bi, né? Em contrapartida, nós temos um patrimônio líquido total de fechamento no trimestre de 4,4 bilhões, o que significa que temos aí alguma coisa perto de 254%, né, de cobertura. Não obstante, a SUSEP também, em relação a esse patrimônio líquido, ela desconsidera, para fins regulatórios, alguns desses ativos. Então, excluindo dessa participação, o nosso patrimônio líquido ajustado vai a 3,1 bilhões, mas mesmo assim a gente consegue registrar um superávit, né, uma cobertura de 181% para o patrimônio líquido aqui na parte de solvência. Passando para a página 13, a gente fala um pouquinho sobre a liquidez regulatória. Então, nós temos aqui um montante de provisões técnicas de 14,13 bilhões, né? E quando a gente compara com os ativos que nós temos para cobrir essas provisões técnicas de 14,8, apresentamos uma suficiência de 505 milhões, né? Lembrando que esse foi um dos grandes esforços que fizemos aí nessa nova gestão para poder fazer a composição. Não obstante, a SUSEP também prevê em norma que tenhamos 20% do nosso capital mínimo como um colchão, uma margem de segurança
para fins de liquidez regulatória, mas mesmo considerando esses 345 milhões de colchão adicional, apresentamos uma suficiência no fechamento do trimestre de 160 milhões, muito em linha com o que a gente tinha apresentado no final do ano de 2020. Esses movimentos de cobertura de provisão com relativa folga, bem como de liquidez regulatória considerando esses 20%, nos permitiram, então, ter o fim da fiscalização especial e poder registrar o cumprimento do plano de regularização de liquidez compromissado com a SUSEP. Então, com isso, passamos a uma administração com todos os indicadores regulatórios em dia. Acho que é importante complementar esse item com a notícia de que a SUSEP está com algumas consultas públicas em andamento, que visam aprimorar o setor de uma forma global, tanto para seguradores e resseguradoras. Lembrando que uma das propostas é a eliminação desse colchão de 20%, que, em sendo aprovado do jeito que está, permitiria a todo o setor segurador e ressegurador uma maior flexibilidade, uma melhora nos seus índices de liquidez. Fora isso, existem outras propostas da SUSEP que estão em análise pelo mercado, que nós entendemos que vão aprimorar aí a forma de gerir toda essa parte financeira atuarial da companhia. Eu acho que é isso e eu gostaria agora de voltar a palavra para o nosso presidente, Wilson Toledo. Por favor. Obrigado, Guerra. Eu acho que cumprimos aí com o nosso objetivo aí dos 40 minutos para fazer a apresentação, de uma forma muito sintética. Lembro que todo esse material, tanto das informações trimestrais como análise de desempenho, estão detalhadas, desde a noite de ontem. E agora eu passo para o operador, então, coordenar nossas perguntas e respostas. Estamos aqui à disposição.